Jovenzinho de Jacó. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de estudo 12 razões bíblicas pela qual Jesus não pode arrebatar a sua igreja agora. Esse é o terceiro vídeo, irmãos. Terceiro. Já temos mais dois gravados, esse é o terceiro dessa série de estudo. E nesse vídeo eu quero compartilhar com os irmãos que Jesus não pode arrebatar a sua igreja agora por causa de uma promessa à casa de Israel e à casa de Judá. Alguns dos irmãos não têm nem conhecimento a respeito das duas casas de Israel. Aliás, nem sabe se isso é bíblico, onde está na Bíblia. Sabe que a nossa bênção vem de Abraão, no seu descendente, que é Cristo, e por ser Abraão o pai da fé, nós somos salvos pela fé, mas não tem conhecimento profundo a respeito do plano maravilhoso que Deus fez para salvar todas as nações da terra com a sua nação escolhida, com Israel. Ele pegou Israel, dividiu em 12 tribos, e depois das 12 tribos ele dividiu em dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. E no livro de Isaías, no capítulo 8, verso 13 e 14, fala a respeito dessas duas casas de Israel. Irmãos, essas duas casas de Israel são estudos que precisam ser feitos mais aprofundado, precisa conhecer melhor a respeito dessas duas casas de Israel. Eu recomendo até para os irmãos, eu ainda não tenho no meu canal, mas que os irmãos busquem no canal Reino Eterno as duas casas de Israel, canal maravilhoso de estudos bíblicos que tem ensinado a muitos cristãos, inclusive a mim, a respeito de muitos mistérios das coisas de Deus. Então, que os irmãos procurem saber melhor a respeito das duas casas de Israel. O livro de Isaías, capítulo 8, verso 13 e 14, diz assim: Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e a armadilha aos moradores de Jerusalém. Duas casas de Israel, porque Israel, Jacó, dividido em duas nações, o reino norte e o reino sul de Judá. Então ficou a casa de Israel e a casa de Judá. Bem, por que Jesus não pode voltar agora? O que tem isso a ver com a vinda do Senhor Jesus com as duas casas de Israel? Porque foi Ele que dividiu as nações, a nação de Israel em duas nações, depois preservou a casa de Judá, mantendo o cetro de Davi, da linhagem onde nasceria o Messias, mantendo ali a lei, os sacrifícios, as obras da lei, e pegou as 10 tribos, deu para Efraim, Jeroboão, Efraíta, e dividiu essas nação em duas, e depois pegou as 10 tribos e espalhou, cessou o reino de Israel, espalhou Israel em todo o mundo. E isso não foi maldade nenhuma de Deus, eles pecaram e Deus espalhou, para que depois em Cristo, em Jezreel, que Deus semeia, pudesse colher já os filhos de Israel espalhados por toda a terra, como a areia do mar, como o pó da terra, para que nessa colheita, juntando agora os filhos de Israel espalhados, misturados com as nações, fazendo com que as nações recebam a bênção de Abraão, em Jesus agora
ele vai unir de novo essas duas casas. E enquanto não for feito isso, enquanto ele não fizer juntar essas duas casas, ele não vem. Nós vamos ver no livro de Oséias, no capítulo 1, quero ler um texto com os irmãos, Oséias capítulo 1, para que nós possamos entender um pouquinho do que Deus fez para nós entendermos o que Deus fez espalhando essa nação e esse plano maravilhoso que ele tem e por que ele não pode voltar agora. Porque tem promessa feita às duas casas que precisa ser cumprida. Livro de Oséias, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 5. A partir do verso 6. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E disse-lhe o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome Desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. Porém, a casa de Judá me compadecerei e salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado, a desfavorecida concebeu e deu à luz a um filho. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome e não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirás: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia que Deus semeia, Jezreel. Então, irmãos, por causa dessa promessa, sendo o reino de Israel espalhado em todas as nações, o reino de Judá, que são os judeus que nós conhecemos, que estão lá em Jerusalém, precisa ser congregado, ser feita uma congregação com uma só cabeça, que é Cristo. E os irmãos sabem que ainda o reino de Judá não reconhece Jesus como Messias. Então não tem Jesus como seu cabeça, embora os demais cristãos espalhados pelo mundo todo, conhecido também como Israel espiritual de Deus, o Israel de Deus, nós somos, na verdade, o Israel por parte de José, de Efraim, espalhado no mundo, que agora nós que não éramos povo, somos o povo do Deus vivo, filho do Deus vivo. E com isso, precisa-se ajuntar essas duas nações, esse povo espalhado, que é reuni-los em nome de Cristo e fazer uma só congregação. Aí então, essa congregação seria uma só casa e em seguida Jesus poderia voltar. Continuando aqui, Ezequiel 37, a partir do verso 16. Está escrito assim: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para com os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta-os um ao outro, fazem deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos revelará o que significa estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei do pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeiras que houveres escritos estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, os levarei para a sua própria terra, e farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será
rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém? Os irmãos podem ter observado a palavra apostasia do verso 23. Esta apostasia que será imposta a todas as nações, Israel também participará e será livre dessa apostasia pela mão do Senhor, quando o Senhor congregar essas duas nações em uma só e fazer Cristo rei sobre todo Israel, as 12 tribos de Israel, como era no princípio, quando reinou Davi. Então, enquanto Israel estiver dividido, não for reunido um só povo, o Senhor Jesus não pode voltar para buscar a igreja, porque tem que fazer uma congregação e um povo. Certo é que será em dias de angústias, em dias de tribulação, em que acontecerá esse fenômeno que o Senhor profetizou. E enquanto isso não acontecer, o Senhor Jesus não pode voltar para buscar a sua igreja por causa das promessas feitas a Israel e Judá. Termino aqui, irmãos, esse terceiro vídeo, que os irmãos compreenderam, gostaram. Procurem mais sobre estes assuntos. Procura ler em Gênesis, conhecer Efraim, conhecer Judá, conhecer a divisão dos reinos, o porquê que Deus fez todas estas coisas para beneficiar todas as nações da terra, o qual Ele tinha prometido para Abraão. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, irmãos, tem promessas maravilhosas que Deus fez para essa nação, reunida em Jerusalém, e os que estão espalhados por toda a parte da terra, para se reunirem num só nome, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe, deixe aí seu like, envie para um amigo, para conhecer mais sobre as coisas de Deus, que edificam e dão fé, para você suportar o dia mau. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.